Muito bom dia, graça e paz. Um prazer estar com vocês aqui, iniciando mais uma semana. Na sexta-feira nós conversamos um pouco sobre a oração, né? E eu gostaria de continuar falando sobre a oração numa perspectiva um pouco diferente. Nós buscamos orar com frequência e eu estou na Comunidade da Graça há alguns anos, alguns bons anos, e participo de uma célula, recomendo que você faça isso. E na célula, bem como no site da igreja, nós temos lá pedidos de oração, mas na célula especificamente, onde nós temos uma proximidade maior uns com os outros, onde nós nos relacionamos e vivenciamos juntos, né, várias situações, é muito comum nós orarmos uns pelos outros. Nós já tivemos o prazer de ver a mão do Senhor operando em nosso favor, recebemos respostas dos mais variados tipos de oração. É certo que algumas respostas foram diferentes da que nós esperávamos, mas o Senhor sempre nos trouxe conforto e sempre nos trouxe uma resposta vinda do coração dele. E é muito bom a gente ter esse acesso. É muito bom a gente saber que a gente pode clamar ao Senhor por misericórdia. É muito bom saber que a gente pode falar com Ele, pedindo a Ele que se mova, que nos guie, que venha trazer provisão, que venha agir em nosso favor, que venha fazer milagres em nossas vidas para que nossas necessidades sejam saciadas, né? Sejam resolvidos as nossas dificuldades. Não é verdade? É muito bom poder orar, poder clamar, poder pedir, poder compartilhar os pedidos de oração uns com os outros. E nesse sentido, eu convido mais uma vez a você que não participa de uma célula, que faça isso. Se você não sabe como participar de uma célula, também não é difícil. Pelo Instagram, pelo próprio YouTube, por qualquer meio de comunicação da comunidade, você pode entrar em contato perguntando. E aí ou algum dos nossos colegas vai estar te respondendo, tá? E também pelo WhatsApp da igreja, tá? Se você não sabe, nós temos um website que é comunagv.com.br e dentro desse site lá tem o telefone, fala sobre as células, explica um pouquinho melhor sobre o que é uma célula, como que funciona e, enfim, participe, vai ser bom para você, muito bom para você e para nós que vamos te receber, tá? Agora, voltando à questão da oração, né? Como eu falei, a gente tem experimentado e visto vários pedidos sendo feitos, várias respostas de Deus, curas sendo ministradas na vida das pessoas, e isso é maravilhoso. Mas, e se eu te disser que a gente pode ir além disso? E se eu te disser que além dos pedidos, nós podemos fazer orações que são mais profundas do que uma cura, John, mais profundo do que uma cura. Na sexta-feira, na semana passada, na última live que nós tivemos, eu falei sobre quebrantamento, sobre nós orarmos pedindo ao Senhor que nos quebrante, que quebre o nosso ser, né? Quebre o nosso ego, o nosso eu, para que nós estejamos sensíveis à voz dele. O quebrantamento, eu até comparei com o inglês, né, que a palavra quebrantado em inglês, se nós formos traduzir de volta para o português, é quebrado mesmo. É algo que tira de nós o conforto, tira de nós aquela percepção de que nós estamos no controle, porque é uma percepção falsa, inclusive, né? Porque a qualquer momento nós podemos ser surpreendidos por decisões de outras pessoas ou por qualquer outro tipo de situação que nos gera desconforto, que tira de nós essa sensação de segurança, não é? E o que eu quero compartilhar com você hoje não é muito diferente disso, não. Se nós formos quebrantados pelo Senhor, nós também estaremos disponíveis para Ele. A disponibilidade sua e minha não é simplesmente para orar, para isso também, mas não simplesmente para isso.
mas que a nossa oração, que nosso relacionamento com o Senhor esteja vinculado no sentido de você e eu estarmos dispostos a responder a Ele também. Porque, como eu falei no começo, né, é muito gostoso receber as respostas de oração do nosso Pai querido, que cuida de nós, que nos ama, que tem todo o prazer em nos abençoar. Mas você já parou para pensar que Ele também quer de nós disponibilidade? Que Ele também quer que você e eu respondamos a Ele? Porque Ele trouxe para mim e para você tarefas importantes. É verdade, você e eu também estamos aqui neste relacionamento com o Pai porque Ele quer de nós também uma atitude. E eu quero compartilhar com você um texto bíblico muito importante e muito interessante. Se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Então, abra, por favor, a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, versículo 1 até o 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou teus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então, gente, agora é a parte que eu quero focar com você. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eu lembro quando eu era criança, a gente memorizou esse último versículo e a gente falava: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é? A questão é, o quão disponível você e eu estamos para responder isso ao Senhor? E meditando nesse texto, né, nesses versículos, a minha mente vai logo pensando assim: poxa, mas nós estamos falando de Isaías aqui, né? Profeta top das galáxias, o profeta muito top. E se a gente lê novamente, olha só como que Isaías percebeu a si próprio. Né? Ai de mim, estou perdido, versículo 5, pois sou um homem de lábios impuros. Ele não era um cara santão, não. Ele não era um cara, sabe, aquele cara que vai na igreja e fala no crentez e tudo dele é aleluia, glória a Deus. Quando ouve uma notícia ruim, misericórdia. Sabe aquela fala característica do crente, né, que não necessariamente é do cristão? Fique claro isso, porque aquilo que nós falamos no sentido dos jargões não nos identifica necessariamente como cristãos, mas é um conjunto da fala com a vida, com as atitudes, não é? Então é muito fácil você se moldar a falar dentro de uma maneira que você vai ser aceito por um meio, né? pelo ciclo social que você convive. Então eu não estou falando da forma que a pessoa fala especificamente. Mas aí Isaías está falando assim: cara, eu não sou um cara muito normal, eu não sou um cara maravilhoso, eu não sou um cara que tem condição de ver isso e tá tudo bem, porque eu não sou puro. Isaías está olhando para si e vendo como ele é pequeno, miserável, como ele precisa de misericórdia, assim como você e como eu. Porque às vezes a gente olha para a gente mesmo e pensa: não, isso aí não é para mim não.
Olha quem que eu sou. Eu estou me olhando no espelho aqui, estou vendo que eu não sou essa pessoa, não. Eu falar do amor de Deus para as pessoas de jeito nenhum, porque minha vida é péssima. E ok, antes da nossa ministração com a boca, com a voz, é verdade que nós precisamos ter uma vida santa. Mas essa vida santa, ela não é um esforço próprio humano. Mas lembra do quebrantamento que nós comentamos lá atrás? Lembra do novo nascimento que nós falamos antes? Precisamos sim entregar nossa vida ao Senhor, precisamos sim ser transformados por Ele, ser regenerados por Ele. Consequentemente, também precisamos clamar ao Senhor e buscar o quebrantamento do nosso coração, da nossa vida. E precisamos estar disponíveis sim, porque o Senhor também está falando hoje comigo e com você. Quem que eu vou enviar? Né? Quem vai por nós? E você e eu podemos e devemos responder: eis-me aqui, envia-me. Nós precisamos estar disponíveis, porque se fosse simplesmente a gente ser nova criatura, regenerados, nos tornados santos aos olhos do Senhor, justificados, se fosse só isso, você concorda comigo que não faria sentido nós permanecermos aqui na Terra? O ideal, dentro do meu modo de pensar, se fosse só isso, era nasceu de novo, né? Converteu, como alguns dizem, teve um relacionamento de intimidade com o Senhor, um novo nascimento, teve uma vida nova, então vai para a glória, vamos ficar juntinho com o Senhor, que é o melhor que pode acontecer com o Filho de Deus, é estar com Ele, não é? Só que não é isso que acontece, nós nascemos de novo, somos batizados pelo Espírito Santo, recebemos dele unção, recebemos dele graça e continuamos aqui. Por quê? Porque Ele quer usar a mim e usar a você. Ele quer enviar a mim e enviar a você. Como está escrito em Mateus 28, nós repetimos várias e várias vezes que o Senhor Jesus trouxe para nós um mandamento que é de ir por todo mundo pregando o Evangelho, e aí eu abro um parênteses, não necessariamente com a nossa boca somente, mas com a nossa vida, que é uma vida transformada e regenerada, uma vida disposta, não é, a viver pela graça. E aí fechando parênteses, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus tem nos ordenado. E ainda tem a promessa que Ele está conosco até o confim dos séculos, até o fim do fim. Então nós não estamos sós. Nós temos um chamado. E quando o Senhor fala, quem que eu vou enviar? Você e eu podemos e devemos falar, eis-me aqui, envia-me a mim. E para a gente continuar pensando nisso, né? Porque, então eu estou pedindo a Deus para me enviar. E aí? E aí que é esse ponto. Lembra do quebrantamento? Eu pergunto novamente, te convido, se você não participou da live anterior, que ouça. É curtinha, vale a pena você ouvir. Se nós temos um coração quebrantado, se nós somos nova criatura, nós temos sim o desejo de obedecer, de servir, porque um novo coração foi colocado em mim, em você, um coração disposto a obedecer a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Romanos 12, nós vamos ler 2 versículos aqui. Romanos 12, versículo 1 e 2. Isaías, quando ouviu a voz de Deus, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E talvez você está assim esperando, beleza então. Se Deus aparecer, se eu tiver uma visão maravilhosa como essa de Isaías, eu vou aceitar. Enquanto isso, Deus, eu estou aqui de boa, suave, na nave, tranquilo, como um grilo, manso como um ganso. Não, calma aí. Porque hoje a gente olha para os profetas e a gente fica impressionado. Eu fico muito impressionado com Eliseu, por exemplo, o cara ousado, né? Isaías também foi um cara ousado, porque ele respondeu ali na lata. E a gente olha para esses profetas e se impressiona, fica, né? E eu fico imaginando o oposto. Se nós, hoje, com
o Espírito Santo habitando em nós, porque não sei se você sabe, no Velho Testamento, antes de Jesus vir, antes de Jesus ser crucificado, subir aos céus, o Espírito Santo não habitava nas pessoas, ele visitava. Por isso que a gente vê histórias tão opostas, né, em alguns personagens da Bíblia, como Davi, por exemplo, que em um momento cheio do Espírito Santo, tocando a sua harpa, expulsando demônios do rei, né, por meio da sua harpa que ele estava tocando, em outro momento adulterando, em outro momento lá fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor, que ele não tinha o Espírito Santo habitando nele. E eu imagino lá Isaías olhando para você e para mim hoje, falando assim, caramba, que coisa maravilhosa, que coisa louca, o próprio Deus habitando dentro dele. O que pode acontecer nessa conjuntura? Percebe como que você e eu hoje temos muito mais do que Isaías, do que Davi, do que Moisés, do que José, do que qualquer personagem do Velho Testamento, do que Daniel. Ontem, na Comuna Kids, nós estávamos conversando com as crianças sobre algumas histórias de Daniel, né? A história onde ele foi julgado na cova dos leões e não foi ferido porque o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. E esse mesmo Deus que fechou a boca dos leões para que Daniel fosse poupado por ser considerado inocente perante Deus e perante o rei, esse Deus maravilhoso habita em nós. Como assim? Como assim a gente não vai estar disponível para o Senhor, para a obra dele, para que a vontade dele aconteça por nosso meio? Percebe como que a coisa é muito mais simples para você e para mim hoje, com o Espírito Santo em nós? Romanos 12, 1 e 2. Paulo diz assim, portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós é que nos oferecemos como sacrifício vivo, como sacrifício santo e como sacrifício agradável a Deus. Eu quero ler mais um trecho da palavra com você que está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25 e 26, que diz assim, aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, na verdade, vamos colocar num termo mais contemporâneo, aquele que dá menos valor para a sua vida do que para a palavra de Deus, do que para a vontade de Deus, ou, lendo tudo, aquele que odeia a sua vida neste mundo, entendendo que a vida nossa com o Pai é muito mais importante do que neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, disse Jesus, precisa seguir-me. E onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. E lá em Isaías, o Senhor falou, a quem enviarei? Aqui Jesus está falando, quem me serve precisa seguir-me. Percebe que é a mesma coisa? Precisamos seguir a Cristo. Precisamos seguir a Jesus. E aí, para nós encerrarmos as leituras de hoje, eu quero ler com você também Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, que diz, fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, se você e eu entendemos que nós fomos crucificados com Cristo, que nós morremos com Ele na cruz e com Ele ressuscitamos para uma nova vida nele, nós entendemos que a nossa vontade, por mais que ela ainda exista,
ela pode sim ser subjugada por nós mesmos. Tá? Porque não é Deus que subjuga a sua vontade, não. Quem tem que fazer isso é você. Quem tem que fazer isso sou eu. Cada um subjugando a si mesmo. É algo que eu não posso fazer por você. E você não pode fazer por mim. Nós fomos crucificados com Cristo e a nossa vida agora, a vida que nós vivemos agora no corpo, não vivemos mais para nós mesmos. É assim que deve ser. E para isso nós precisamos dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Faça em mim a tua vontade, haja por meio da minha vida. Gente, isso é meio ousado, né? Porque isso tira de nós um pouco daquele plano humano, do que nós temos, do que nós queremos para nós mesmos do ponto de vista humano. E eu quero encerrar essa meditação com você. Na verdade, são indagações para você continuar meditando. Pegue esses textos que eu apresentei para você, leia eles completos, né? Nós temos trechos aqui. Leia o capítulo inteiro, leia o livro, entenda melhor, ore ao Senhor, pergunte, ouça. Mas sobre nossos planos, o Senhor nos ama tanto, Ele cuida tanto de nós, que o que eu tenho visto, o que eu tenho experimentado é que Ele sabe o que eu quero, Ele sabe qual é o desejo do meu coração. E a palavra dele diz que Ele tem prazer em me abençoar, que Ele tem prazer em satisfazer as minhas vontades. Que Pai amoroso, cuidadoso. Mas quando eu digo que eu abro mão dos meus desejos para servir, para agir de acordo com a vontade dele, não quer dizer que aquilo que eu planejei não vai acontecer necessariamente. Talvez não aconteça, porque não é o melhor para mim, porque não sei você, mas às vezes eu faço planos que são ruins para mim. Eles parecem bons, mas o que eu vejo é muito pouco perto daquilo que vai acontecer. E o Senhor conhece todas as coisas e Ele me livra de mim mesmo muitas vezes. Então, graças a Deus por isso, né? Porque nem todos os meus planos são cumpridos de acordo com o que eu gostaria, mas que a vontade de Deus é estabelecida sobre a minha vida e também sobre a sua. Mas planos que estão sim dentro da vontade do Pai, Ele faz para mim por carinho, por agrado, pelo amor dele que está sobre mim, está sobre você. Isso é maravilhoso. Então, calma. Eu não estou falando aqui que você vai deixar de viver. Eu estou falando aqui que você vai viver por algo muito melhor. Você vai viver por algo que vale a pena viver. Nós precisamos nos entregar. Não é porque Deus está precisando desesperadamente de mim, de você. Não. É porque nós que precisamos dele. Porque nós que fomos criados para isso. Fomos criados para Ele. E é maravilhoso poder servi-lo, é maravilhoso poder dizer: eis-me aqui, Senhor, faça em mim a tua vontade. E é maravilhoso ver a nossa vontade, sim, muitas vezes sendo transformada por causa dele, por ele em nós, e ver que como que hoje você e eu podemos experimentar algo que no passado era um desejo. No passado nós éramos mais imaturos do que hoje. Amanhã seremos mais maduros do que hoje, não é? Porque é assim a vida do cristão, uma vida de maturidade e crescimento dia após dia na presença do Senhor. Então que você ore ao Senhor: Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, faz em mim algo novo. Senhor, envia-me, faça em mim o teu querer. Envia-me para aquilo que o Senhor definiu na minha vida. Muito melhor do que ser abençoado é ser bênção na vida das pessoas. Aliás, eu diria que ser bênção na vida das pessoas é algo abençoador para nós mesmos, porque não tem nada mais recíproco do que o amor. Mesmo que você ame sem receber amor em troca, o próprio amor pelo qual você ama é um recebimento da parte de Deus para você e para mim. Isso é maravilhoso. O dar, o doar é maravilhoso porque a gente recebe também. Isso é muito bom, não é? Que Deus derrame sobre você o entendimento da palavra dele. Que Deus derrame sobre você a cada dia
mais e mais da intimidade, mais e mais do relacionamento, e que você possa, sim, de coração, do fundo da sua alma, dizer: Senhor, eis-me aqui, me envia para aquilo que o Senhor determinou para mim, em nome de Jesus. Amém?